Olá, alunas e alunos, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o José Ramos Viana, professor de língua portuguesa do 8º ano de escolaridade. Pais encarregados de educação, é urgente, mas urgente mesmo, mais colaboração, mais ação neste contexto de aprendizagens colaborativas. Então, temos já aqui no quadro uma indicação com muita alegria e felicidade. Sumário, a entrevista, conceito de entrevista, que é um gênero textual, características e estrutura de uma entrevista, como elaborar uma entrevista, exercícios e desafios. Portanto, começar a dizer que a entrevista é um gênero textual que consiste em um diálogo entre duas ou mais pessoas. Essas pessoas são designadas por entrevistador e entrevistado. Dizem duas ou mais, porque pode haver uma entrevista em que venham mais do que um entrevistador e que haja mais do que uma pessoa a ser entrevistada. Portanto, há entrevistas que são coletivas. Por isso, vamos começar já a ver o que temos aqui reservado para vocês. Portanto, entrevista, um diálogo entre duas ou mais pessoas, o entrevistador ou entrevistadores, entrevistado ou entrevistados. O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Portanto, quando nós vamos fazer uma entrevista, temos que estar preparados. Portanto, temos que identificar já o tema, temos que ter informações sobre o nosso entrevistado para que o tenhamos na mão, portanto, sabermos como proceder a nossa entrevista. E uma das coisas mais importantes, temos que ter um roteiro ou um guião de entrevista, que é um conjunto de perguntas das quais vamos poder seguir a nossa entrevista. Então vamos ter a certeza e confirmar tudo isso aqui no quadro. Portanto, de maneira geral, essa linha de géneros textuais, principalmente o jornalístico, tem grande importância para a nossa sociedade, por possibilitar à população o conhecimento sobre determinados factos, tanto de fontes com garantia, e assuntos por meio de profissionais que apuram os detalhes e os apresentam de forma completa e precisa. Por isso falei de fontes credíveis. Portanto, com a entrevista, vamos poder ter maior certeza de determinados assuntos, né? Portanto, seja profissionais, sociais, culturais, né? Para que tenhamos dados de fazer uma afirmação mais segura e só através de uma entrevista podemos colher esses dados. Então, vamos continuar. Estrutura da entrevista. Para nós estruturarmos uma entrevista, temos que ter, em primeiro lugar, uma definição do tema. Temos que definir o tema. Depois vem o roteiro, que eu já disse que era um guião da entrevista, e temos que fazer depois uma revisão do título. Temos que ter um título. É importante ter um título. E o título não tem que ser sensacionalista, não. Tem que ser conciso, preciso e tem que chamar a atenção dos leitores. O título é das coisas mais importantes, porque é através do título que eu me interesso pela entrevista, não é? Então, é importante. Portanto, roteiro, como o próprio nome diz, é o material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Para elaborá-lo, é imprescindível pesquisar, portanto, é preciso fazer algumas pesquisas sobre o nosso entrevistado,
e também sobre o assunto que nós vamos conversar com ele. E a partir daí podem ser listadas algumas perguntas que nortearão o trabalho que nós vamos ter com o nosso entrevistado. Então, passamos para a fase seguinte, características da entrevista. A característica, temos texto é basicamente informativo, não é? Ou opinativo, quer dizer, vem opiniões. Nós vamos buscar são as opiniões de um artista, de um desportista, de um cantor, seja quem for, de um professor, da senhora ministra, por exemplo. Precisamos saber o que ela pensa sobre determinados assuntos. Então, vamos entrevistá-la. Tem a presença do entrevistador e do entrevistado, uma linguagem dialógica e oral. Portanto, a natureza do discurso de uma entrevista é oral. Portanto, é um discurso oral. E é dialogal. Portanto, é um diálogo, como eu já disse no princípio. Marca do discurso direto e da subjetividade. Por quê que falamos da subjetividade? Porque a subjetividade está centrada no eu. Ninguém sabe o que passa no interior do outro. O mundo interior de cada um de nós é muito diferente, então não podemos adivinhá-lo. Então, por isso, é algo subjetivo. Às vezes, numa notícia, eu preparo um guião, mas eu sou surpreendido com a perspicácia do entrevistado e ele pode fazer com que eu desvie do meu guião, desde que o assunto seja realmente interessante. Então, depois, mescla da linguagem formal e informal. Claro, há momentos que nós dizemos determinadas palavras que vão para a linguagem informal e há momentos que somos um pouco mais sérios, né? Dizemos coisas com assuntos mais profissionais e que obriga-nos a usar determinada linguagem mais formal, mais cuidada. A seguir, então, entrevistas, temos vários tipos de entrevista jornalística. Vou falar agora da entrevista jornalística. Existem 7 principais tipos de entrevista jornalística, que são individual, rotina, em grupo. Individual, realizada apenas entre o entrevistador e o entrevistado. De rotina, acontece de acordo com os acontecimentos. Quais são os acontecimentos que nos levam a fazer uma entrevista de rotina? São esses: acidentes, mortes, assaltos, enchentes e outros, não é? Podemos também ter uma entrevista jornalística em grupo, mais conhecida como coletiva de imprensa. É realizada com jornalistas de diversos veículos e cada um faz suas respectivas perguntas ao entrevistado, não é? A seguir, portanto, vamos ver outra característica. Numa outra característica, vamos ver entrevista exclusiva, entrevista de pesquisa, entrevista personalizada, opinativa e caracterizada. São os trechos curtos de uma entrevista inseridos num texto entre aspas e escritos exatamente como foram ditos pelo entrevistado. E como assim vamos passar para a fase seguinte. E qual é a fase seguinte? Vamos ter hoje o privilégio de ouvirmos e vermos uma entrevista com a nossa Ministra da Educação, que também tem estado a trabalhar muito para que nós estivéssemos aqui, não é? E para que os alunos não estejam distanciados do contexto escolar educativo. Então, vamos ouvir, muita atenção, porque depois temos desafios. E para falarmos um pouco sobre como é que vai ser a continuação do ano letivo este ano, já que o terceiro trimestre deveria ter começado
na passada segunda-feira. Tenho comigo no estúdio a Ministra da Educação, Maritza Rosabal. Boa noite e muito obrigada pela sua disponibilidade. Senhora Ministra, o Presidente da República, nesta prorrogação do estado de emergência, deixou em aberto ao Governo as possibilidades de concluir o ano letivo como bem entender, como der, né? Como é que vai ser? Como é que vamos iniciar, já que já estamos oficialmente falando quase com uma semana de atraso? Sim, efetivamente, acho que foi uma opção muito sábia esta do Presidente, neste contexto que nós temos, neste contexto que é tão fluido e tão vago, mesmo este contexto que nós temos, este novo contexto das quarentenas diferenciadas de ilha para ilha, nos traz desafios. Eu queria dizer que a nossa primeira opção é o reinício das aulas de forma presencial quando seja levantada a quarentena. Em qualquer momento do decorrer do mês de maio, que nós esperamos que seja levantada, pode ser como, se efetivamente já não há mais prolongamentos a partir do dia 3, nós poderíamos começar. Dependendo da evolução da pandemia. Por isso, dependendo da evolução, tudo depende, como lhe estou a dizer. Sim, porque também se continuar, se calhar será prorrogado Sim. ainda mais um. Por isso que lhe digo, nós estamos neste cenário que é muito fluido. E claro que a nossa opção, como disse, é presencial, sempre esta opção presencial e seria, presencialmente se iniciavam 2 ou 3 semanas mais tarde, terminaria a atividade letiva mais tarde, tendo como limite, claro, 31 de julho, e se fariam ajustes, tanto em termos de conteúdos como em termos de sistema de avaliação. Isso, e logicamente, seria uma opção. Sim, seria uma opção. E, logicamente, também se fariam adequações no início do próximo ano, de maneira que todos os conteúdos fossem cobertos. Esta, digamos, é a opção mais fácil, mais factível. Agora, nós temos uma outra situação. Que o período, e lembre que nós adiantamos as férias numa semana também, o período em que os alunos, nossos estudantes se mantêm, digamos, sem contato com o contexto escolar é cada vez mais longo e o cenário, como dizia, é muito fluido. Então, nós temos que procurar alternativas a isto. Então, depois de terem visualizado o vídeo e terem escutado as mensagens da senhora Ministra da Educação, vou passar o texto, portanto, o texto que ilustra essa mensagem, essas mensagens que ela deixou. Portanto, vou deixar um texto da entrevista e vamos ler. Vocês vão ter um tempinho para ler o texto e passamos imediatamente ao desafio e exercícios em relação ao conteúdo do texto. Então, depois de terem lido o texto, agora sim, vamos ao exercício e desafio. Temos aqui, na primeira questão, para a identificação do entrevistador ou do entrevistado. Mas, neste contexto, o que é que vai acontecer? Não temos entrevistador, temos entrevistadora. E não temos o entrevistado, temos a entrevistada. Então, quem é a entrevistadora e a entrevistada? Já quem dá telejornal? Sabem? Bravo! Já respondeu. Agora sim, a entrevistadora é Nazaré Barros. Todos nós precisamos conhecê-la. E a entrevistada? Todos já conhecemos. E como é que ela se chama? Uma oportunidade para vocês aprenderem o nome da pessoa que nos dirige, não é? Então, seria... Bravo! Muito bem! Maravilhoso! A entrevistada seria a Maritza Rosabal, Ministra de Educação. ME significa Ministra da Educação. A seguir, menciona o tema, assunto abordado na entrevista. Qual é o tema, qual é o assunto dessa entrevista? Já pensaram, já leram, entenderam
Então eu quero a resposta agora imediata, sem cessar. Muito bem, muito bem. Então, a resposta, a retoma das aulas. Portanto, estamos a falar da retoma, do reinício das aulas. Outro assunto ainda. Temos também o possível cenário para o término das aulas, ajuste de conteúdos e avaliação. Então, agora, a terceira questão, como a Ministra da Educação se posicionou, portanto, qual é a posição dela, perante o despacho presidencial de prorrogar o estado de emergência. Como é que ela se posicionou? Vamos lá, ela ficou triste, ficou desanimada, não gostou? Será? Não gostou? Tu pensas assim? Não. Ela já respondeu corretamente, brava. Então, sim, efetivamente, foi uma opção muito sábia esta do Presidente da República. Ela diz, considera uma opção sábia. Ele foi sábio, cheio de saberes. Que implicações tiveram no contexto escolar? Quais são as implicações que essa medida do Presidente da República de prorrogar o estado de emergência tiveram no nosso contexto escolar? Vocês devem pensar e sabem isso. Desde aquela altura já não foram para a escola, não é? Então, quais são as implicações? Muito bem, muito bem. Então, confirmando, a atividade letiva terminaria mais tarde e o limite é até 31 de julho. E depois se fariam ajustes em termos de conteúdo e também em termos do sistema de avaliação. Portanto, vão ajustar isso para que os alunos não fiquem prejudicados, não é? Nós temos essa noção. Agora, passamos para o desafio seguinte. Assinala com uma cruz a opção que completa cada uma das frases. A entrevista é um gênero de texto dramático, jornalístico, conto. É um texto dramático? Ah, não, bravo! É um conto? Sim? Não. Então, o que resta? É um texto do gênero jornalístico. Boa! Muito bem. Passamos para frente. O tema central desta entrevista é os desafios de ensino em Cabo Verde. Ouçam. O estado de emergência em Cabo Verde e a continuidade das aulas. Soluções para pôr fim à pandemia em Cabo Verde. Foi uma solução para pôr fim à pandemia? É alguma vacina? Não? Então, não presta. Vamos ver outra. Os desafios de ensino em Cabo Verde? São desafios? Também não. E o que é que resta, meus amores? Resta-nos dizer, muito bem, já ouvi, que o estado de emergência em Cabo Verde e a continuidade das aulas. Portanto, com esse desafio, esse exercício, estamos a galopar já para o fim da nossa aula, não é? Então, e agora, outro tipo de desafio, TPC, lá em casa, fazer, juntamente com a família, com os pais, pedir ajuda ao professor e aos colegas, tudo conta. Junto aos familiares, em casa, produza uma entrevista com alguém da família ou colega da escola pelo telefone ou internet. Pode fazê-lo pelo telefone ou pela internet. Feita a escolha do tema, prepare as perguntas que farás ao entrevistado de acordo com o tema a abordar. Importante é lembrar que ela deverá ser gravada, voz e ou vídeo, que para facilitar o trabalho posterior da transcrição. Bom trabalho para vocês. Então, agora resta-nos então fazer a síntese da aula.
falamos da entrevista enquanto género textual, fizemos a identificação das partes da entrevista, as suas características, a estrutura da entrevista, apresentamos um texto que lemos e compreendemos e, a seguir, fizemos exercícios. E depois dos exercícios, trabalho de casa. Agora sim, chegamos mesmo ao fim da nossa aula. Chegamos ao fim de mais uma aula no âmbito do programa Aprender e Estudar em Casa. E pedir a vocês que façam um bom trabalho e que os pais também estejam atentos, acompanhem os seus educandos e que já sabem, nada de proximidade, distanciamento, sem abraços, sem beijinhos, sem aperto de mão. Mas, ao sair de casa, use a máscara. Por favor, protejam-se.